truncado demais, mas tá bom. Ó, com continuidade agora, né? Se esse ângulo alfa for zero, o que significa, né? Ó, se você tem a carga aqui lá, né? Ó, você vai ter a força F1 e logo na sequência você vai ter a força F2, significa que não há inclinação entre F1 e F2, né? Essa expressão aqui você pode deduzir, daí o FR aqui é simplesmente a soma do valor de F1 mais F2. Dá para a gente provar isso matematicamente. O segundo caso, né? Quando o ângulo alfa for 180 graus, então você tem uma carga Q, você tem a força, por exemplo, F1 apontando para a direita e a força F2 apontando para a esquerda. Você tem dois vetores aqui que são vetores opostos. Ó, o ângulo entre uma força e outra é um ângulo de 180 graus. Nesse caso, a força resultante é o módulo de F1 menos F2, né? Você subtrai uma da outra e isso sempre vai dar um valor numérico positivo, por isso é que eu estou colocando o módulo, né? O terceiro caso especial da lei dos cossenos é quando o ângulo é um ângulo de 90 graus. Então, se você tem, por exemplo, a carga, você tem uma força para a direita, uma força F1 para a direita, e uma força F2, por exemplo, na vertical para cima, de tal forma que o ângulo entre F1 e F2 são 90 graus, se você colocar na lei dos cossenos cosseno de 90, cosseno de 90 é zero, então todo esse termo zero. E aí você vai para a lei dos cossenos, né? Ou seja, a força resultante ao quadrado, quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos, né? Daí você fala, professor, então quando é que eu vou usar essa equação enorme, né? Só quando o ângulo alfa não for 0 graus, não for 180 graus e não for 90 graus. Então, qualquer ângulo entre essas duas forças, F1 e F2, 30, 60, 120, 45, você tem que usar a lei dos cossenos. Agora, se o ângulo de inclinação for 0 graus, é só você somar o valor das forças. Se for 180 graus, é só você subtrair, né, e pegar o módulo. Se for 90 graus, você usa a lei dos cossenos. São os três casos que a gente usa muito, né? A gente vai usar bastante. Professor, Pois não? e no caso, vamos supor, vamos supor que a gente tenha 270 graus de angulatura. A gente usa 90 no caso? Então vamos pensar. Ó, isso, a gente sempre usa o menor. Perfeito. Então vamos supor, você tem uma força F1 para a direita, né? Aqui, ó. E você tem aqui, aqui, ó, né? Andando nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário, né? Você teria 270 graus, você teria F2. Sim, você usa o ângulo de 90. Sempre o menor ângulo entre as duas forças. Ok. Tá bom? Bom, professor, pois não, pode falar. Tirar uma dúvida nesse caso que a senhora pôs aí, 180 graus. Tá. A senhora fala que a gente só pega o módulo do resultado? Sim. Da subtração? Porque como a gente tá, quando a gente escreve isso aqui, a gente quer o módulo do vetor FR. Então, o módulo não tem sinal negativo. Tá? Então, por exemplo, se F1 for 3 e F2 for 5, 3 menos 5 dá menos 2. Certo. Mas eu tô querendo o módulo da força resultante. Não existe módulo menos 2, então a força resultante vale 2 newtons. É porque o negativo só daria noção de que a força resultante, por exemplo, estaria para a esquerda. Se optasse. Você colocasse, porque em matemática sempre o sentido positivo é o sentido à direita do eixo X, né? Mas em física Sim. Não. Para cada problema você pode definir um sentido positivo ou negativo. Uhum. Tá bom? Entendi. Ficou claro então? Sim. Tá. Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa? Essa aí é a base que a gente não pode deixar, principalmente quando eu vou ter um sistema de 3 cargas. Professora, você poderia dar um exemplo com um ângulo de 0 graus? Porque eu vi numa parte do vídeo e eu fiquei um pouco... Tá. Vamos supor que a gente tem essa situação aqui, ó. Eu tenho lá uma carga de mais 3 microcoulombs, né? Aqui eu tenho uma carga de mais 2 microcoulombs e aqui eu tenho uma carga de menos 5 microcoulombs, tá bom?
essa aqui é a carga A, essa aqui é a carga B e essa aqui é a carga C. E aí eu pergunto assim, Natália, ó, qual a força resultante sobre a carga B, né? Nesse sistema de ABC de 3 cargas, eu quero encontrar a força resultante, mas sobre a carga B, ó, essa é a pergunta, né? Aí, o que a lei de Coulomb diz? Gente, eu vou ter que deixar alguém